Fala galera do Ranking, trazendo aqui as novidades lá de Brasília. Vocês devem ter acompanhado a reforma da Previdência aprovada também no Senado agora em segundo turno, 60 votos a 19, e havia ainda os destaques para serem votados, né? Esses destaques poderiam desidratar a reforma, tirar um pouco da economia que está em 800 bilhões. Dois destaques foram votados ontem e foram rejeitados, então destaques do PDT e do PROS foram votados e não tiveram nenhum tipo de modificação do texto original da reforma, e os outros dois destaques que ficaram para hoje, um do PT e um da Rede, que poderiam ser uma ameaça aí também à economia prevista dessa reforma nos 10 anos. O que aconteceu? O Senado fez um acordo de aceitar o destaque do PT e rejeitar o da Rede. Então a Rede retirou esse destaque, nem vai ser votado, enquanto que o destaque proposto pelo PT foi aceito. Qual que é o impacto disso, né? O pessoal já ficou preocupado. Puxa vida, passou um destaque proposto pelo PT, a gente vai ter problemas aí com a reforma da Previdência. Vamos explicar então o que aconteceu. Esse destaque do PT, ele previa algumas condições especiais para profissões com alta periculosidade. Então teria aí, começaria a abrir algumas exceções para o pessoal de mineradoras, para o pessoal de não sei mais o que, enfim. E qual que era o problema disso? O impacto fiscal previsto seria em torno de 23 bilhões. Nem é algo tão grande assim, óbvio que a gente não quer perder mais nada, mas 23 bilhões não seria o problema por conta disso somente. O problema é que você abriria uma brecha para que muitas outras categorias, muitas outras profissões começassem a entrar na justiça para também querer entrar nesse enquadramento aí de profissões perigosas e que poderiam entrar nas exceções, e aí o impacto disso poderia ser muito maior. Então existia um risco de judicialização depois, era uma coisa que até se confundia Previdência com direitos trabalhistas, com reforma trabalhista, por isso que o governo era contra esse destaque do PT, mas aí foi feito o seguinte acordo: aceito do PT, mas já em seguida você vai fazer uma outra lei que vai especificar claramente quais são as profissões que podem ou não podem ser enquadradas nessa regra especial que foi colocada. Então você vai evitar esse risco de aí muitas outras profissões, sindicatos, enfim, representantes de classe começarem a questionar para também receber o benefício. Então você vai ter esse destaque aprovado hoje e já a semana que vem um projeto de lei específico para deixar essas regras claras e você não tem nenhum problema com judicialização disso depois e tornar esse impacto aí muito maior e acabar com o efeito da reforma. O ideal talvez fosse até que não tivesse destaque nenhum, mas a gente sabe que havia um risco de o Senado aprovar um desses dois destaques ou até os dois, o do PT e o da Rede. O governo achou melhor então fazer essa articulação, já comprometido com a aprovação desse outro projeto de lei que vai determinar quais são os casos em que você vai aplicar essa exceção e quais não vai aplicar. Então, muita gente até dizendo que os 800 bilhões estão garantidos, na verdade deve ser até mais. O governo não está abrindo muito jogo para não dar brecha de quererem inventar mais coisa. Então, reforma da Previdência aprovada, o Brasil precisava disso já há muito tempo. Muitos outros governos tentaram fazer, não conseguiram, e agora finalmente aprovada essa reforma que vai abrir caminho para que outras coisas sejam feitas. Muita coisa estava na fila esperando a aprovação final da Previdência para poder tramitar lá no Congresso. Pessoal, hoje a gente também tem ainda uma votação importante na Câmara, na verdade numa comissão, sobre o projeto para saneamento básico, é algo que a gente já fala muito aqui também, mais de 100 milhões de pessoas sem acesso à água tratada, a esgoto, então é algo que vai colocar aí a iniciativa privada podendo investir nesse setor que é tão importante, e provavelmente também vai ser aprovado esse PL agora na comissão e depois seguindo para o plenário também a gente vai acompanhar. E, é claro, a votação da prisão em segunda instância lá no STF. A gente está um pouco pessimista em relação a essa votação. É muito provável que eles vão deixar de permitir a prisão após condenação em segunda instância. Milhares de presos aí sendo beneficiados, entre eles, o maior deles, o chefe da quadrilha, ex-presidente Lula, deve estar de olho nessa votação de hoje para conseguir aí a sua liberdade. A gente espera que paire o bom senso no STF, é um pouco difícil isso acontecer, mas que seja mantido, porque a impunidade é um dos maiores problemas do Brasil, ninguém aguenta mais isso. Beleza, pessoal? Continue acompanhando o Ranking e visite as nossas redes sociais.